Irmão Emerson, quero desejar a todos a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo e quero trazer aqui mais um vídeo para vocês estar refletindo que de certa forma faz menção ou nos traz a reflexão do que está acontecendo hoje na atualidade sobre epidemias, guerra e tudo mais. É algo que eu venho estudando desde 2005, por aí 2006, e com os acontecimentos agora da atualidade, isso me refrescou novamente a memória sobre este assunto, que é sobre as pedras guias da Geórgia ou os 10 mandamentos do Anticristo. Uma história muito boa, eu peço a você que então veja até o final que você vai compreender e vai refletir. Não que isso necessariamente seja algo consistente, mas que vai ampliar aí o seu entendimento para muitas coisas que possa estar acontecendo. Então vamos lá. As pedras guias da Geórgia, ela tem essa estrutura, são pedras que formam um monumento em granito localizado no condado de Elbert, a 72 quilômetros de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos, e são visíveis da Autoestrada 77. E neles estão gravadas 10 frases em 8 línguas modernas: inglês, espanhol, suahili, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo, e uma pequena mensagem no topo escrita em 4 antigas línguas: babilônia, sânscrito, grego e hieróglifos egípcios. A estrutura também é chamada de American Stonehenge e é composta por 6 pedras de granito dispostas da seguinte forma: uma pedra no centro, com 4 pedras ao redor em posições verticais, além de uma pedra acima das 5 em posições horizontal, como aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui. É exatamente assim as pedras guias, ok? Estas placas de granito estão astronomicamente alinhadas em adição a esta estrutura há uma placa horizontal disposta no chão, também de granito, que fica a oeste deste monumento e tem o objetivo de fornecer algumas notas sobre a história e a finalidade das Kidstones. O granito da região é um dos melhores de todo o mundo. O clima moderado e a posição geográfica, ponto mais elevado do condado, foram essenciais para a sua construção. O monumento mede 5,88 metros e utiliza aproximadamente 27 metros cúbicos de granito. Todas as pedras juntas pesam mais de 108 mil quilos. Eu acho que é mais ou menos isso. Em junho de 1979, essa foi a estrutura que foi montada. Um desconhecido sob o pseudônimo de R.C. Christian contratou a empresa Albert Granite Fishing para que construísse a estrutura. Então você vê que uma pessoa anônima, ninguém sabe realmente quem foi que mandou construir. Sabe que foi uma pessoa rica, mas não sabe quem foi esta pessoa. Mas o principal aqui não é a estrutura. Segue comigo, por favor. Teorias dizem que as proporções das pedras prevê a altura exata em pés de Dubai Burj Khalifa, o edifício mais alto até agora no mundo. Tanto a tábua quanto o Burj fazem referência à Torre de Babel. Também dizem que R.C. Christian pode indicar que ele pertencia à Sociedade Secreta Europeia Rosa Cruz, que faz parte dessa seita que vem crescendo, chamada maçonaria, né, Rosa Cruz. Já que um texto, Rosa Cruz afirma, a palavra RC deve ser o selo, a marca e caráter deles. Quando traduzidas as inscrições nas tábuas, declaro que este seja o guia para uma era da razão. Os mandamentos ou princípios orientadores definidos são os seguintes, de acordo com Smithsonian. Preste atenção aos 10 frases, os 10 mandamentos que está escrito nessas pedras. Primeiro, manter a humanidade em 500 milhões para o perpétuo equilíbrio com a natureza. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas. Então, a primeira coisa que essa pedra compõe em seus escritos e mandamentos, que indica que um dia futuro alguém vai colocar em prática esses mandamentos, vai ser aniquilar o máximo da população. E qual a forma mais rápida de isso acontecer? É através de guerras, através de armas biológicas como vírus, epidemias e tudo mais.
É o que está acontecendo neste século XXI, que vai piorar. Segundo, guie sabiamente a reprodução, melhorando a forma física e a diversidade. Ou seja, eles vão controlar o quanto de filhos que vocês vai poder ter, quantas pessoas podem ter filho, quem não pode, quem não tem, quem vai ter condições ou não. Vai ter um controle no mundo sobre isso. Terceiro, una a humanidade com uma nova língua. Lembra que o povo falava uma língua só? Deus então veio na Torre de Babel e desfez essa língua, dando para cada um uma língua totalmente diferente. Então Deus, dando uma língua diferente para cada um, fez com que o povo se espalhasse, cada nação se desenvolvesse por si mesma. Mas nesse mandamento é o contrário, eles vão unificar a língua novamente. Quarto, comande paixão, fé, tradição e todas as coisas com a razão. Ou seja, alguém vai estar controlando tudo isso, vai ter uma só fé, uma só religião, e as pessoas vão ter que seguir tudo isso porque vai ser ordem desse grande governo mundial. Quinto, proteja as pessoas e as nações com leis e cortes justos. Ou seja, vai ter um só Senhor, vai ter só uma pessoa que vai decidir por todos e, consequentemente, vai tentar ser justo. Sexto, deixe que todas as nações governem internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Ou seja, cada nação vai estar tendo a sua lei interna, porém, quando for alguma coisa diferenciada, que eles não conseguem resolver, vai ter uma corte, vai ter um comando mundial para resolver tudo isso. 7. Evite leis mesquinhas e funcionários inúteis. Ou seja, se você não está servindo para o mundo, então você vai ser cortado. Você vai ser exterminado. Aqui não usa a palavra exterminar, mas evite leis mesquinhas e funcionários inúteis. Ou seja, tudo aquilo que não vai ser de proveito, com certeza vai ser eliminado. Equilibre direitos pessoais com deveres sociais. Ou seja, ele vai tentar montar essa pessoa, que provavelmente vai seguir esses mandamentos, vai tentar colocar algo equilibrado, algo que não saia do controle, algo que aparentemente seja justo para todos. Preze pela verdade, beleza, amor, buscando harmonia com o infinito. 10. Não seja um câncer na terra, deixe espaço para a natureza. Ou seja, na mentalidade da pessoa que fez, sabe lá como, ou instruído por quem, ou influenciado por quem, para qual pessoa que vai estar utilizando desses mandamentos ou dessas frases futuramente, seguindo essas ordens, o ser humano vai ser como um câncer. Então é por isso que vai necessitar que a população seja exterminada ao máximo possível, de 7 bilhões para 500 milhões. Então isso é uma diferença muito grande. R.C. Christian comentou que representava um pequeno grupo de americanos leais que vivem fora da Geórgia e que desejavam permanecer no anonimato para sempre. Ele contou aos construtores que os patrocinadores tinham planejado o monumento há anos e que os 10 pontos das pedras guias eram um apelo a todos os povos para preservar a humanidade e o planeta. As pedras guias foram inauguradas em março de 1980, dia do equinócio de primavera do hemisfério norte, um dia sagrado no ocultismo, e para a sociedade secreta como Skull and Bones, com a presença de 100 pessoas, a identificação da propriedade do terreno onde se encontra o monumento de pedra é desconhecido. No registro de imóveis do condado de Epps, indica que o próprio condado teria comprado o terreno de cerca de 2 hectares, onde está localizado o monumento em 1979 por $5.000, que foi quando foi levantado. Nos últimos anos, rituais de diversos tipos de diversos grupos foram feitos no local, incluindo casamentos, reuniões de nativos, cristãos, pagãos, entre outros. Pessoas chegam ao monumento para meditar, visitar, fazer turismo, tentar decifrá-lo e até depreciá-lo. Em 2008, as pedras foram vandalizadas com a frase "Morte, a nova ordem mundial, a elite quer matar 80% da humanidade. Não ao governo mundial, e Jesus prevalecerá." Este vandalismo tem sido frequentemente à medida que
monumento se torna conhecido. Além das descrições das 10 frases, existe uma tábua de instruções cravada no chão, próxima ao monumento. A tábua identifica a estrutura característica astronômica. Patrocinadores identificados na tábua apenas como um pequeno grupo de americanos que procuram a idade da razão e as línguas usadas nas pedras. Os mais intrigantes são os dados de uma cápsula de tempo a ser enterrada sob a tábua, com espaço para o preenchimento da data de quando será enterrado e quando deve ser reaberto. A cápsula foi ou será enterrada conforme a instrução da tábua a 6 pés abaixo deste ponto. Essa aqui é a placa que está no chão. Os escritos do monumento afirmam que as pedras são os 10 mandamentos do anticristo. Segundo eles, as pedras foram construídas por sociedade secreta satânica com o objetivo de implementar a nova ordem mundial, ou seja, onde o anticristo vai se manifestar, segundo alguns relatos e teólogos cristãos. Os ativistas políticos John Cornyn reivindicou a destruição das pedras da Geórgia e que o entulho deveria ser usado em outras obras. Já entre os que defendem as pedras guias da Geórgia está a viúva do ex-Beatles John Lennon. Yoko Ono disse que as mensagens escritas são um importante chamado ao pensamento racional. Uma recém-edição ao monumento, um bloco em que está escrito 2014, foi colocado dentro de um travessão entre a laje do escrito entre o inglês e o espanhol. Embora aparentemente trivial, este bloco, no entanto, prova que as pedras guias ainda são atualizadas pelos seus patrocinadores e que a sua mensagem é mais do que nunca relevante em 2014. Está aqui as pedras guias da Geórgia, esse monumento que tem assustado muitas pessoas e levantado muitos pensamentos em relação ao mundo, em relação às eras, em relação aos séculos. Então está aí, eu vou deixar o link aí do site, tá, para vocês se quiser ler depois com mais calma, é só uma apresentação breve sobre esses mandamentos, sobre essas frases, e a gente pensar que tudo faz sentido, porque nada é por acaso. A verdade é que tudo está direcionando para a volta de Cristo, seja a manifestação do mal, seja a manifestação das guerras, seja a manifestação do anticristo, seja a manifestação de epidemias. A verdade é, Jesus está voltando. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus abençoe a todos. Vejam com calma, ouçam com calma. Se quiser, acesse o link, porque isso é muito importante. Não se esqueça, porque Jesus está voltando e tudo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de certa forma faz correlação com o que foi escrito em 1979, se não me falha a memória, nessas pedras, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.